Salve, salve galera, Chico aqui com a continuação do vídeo anterior, onde a gente aprendeu como montar um rodeio online e agora a gente vai aprender a como surfar no rodeio online. O surf, para quem não conhece, no slackline é o movimento lateral da fita, quando a gente balança ela de um lado para o outro. E no rodeio, diferente das outras práticas no slackline, a fita ela não tem tensão. Então o surf ele é um pouco diferente a maneira de você executar ele. Porque nas outras áreas do slackline, quando você empurra a fita para o lado, ela tem energia para voltar de novo. Então você basicamente vai sempre jogando energia para ela ir para os lados e vai mantendo esse movimento. Já no rodeio, ele é mais como um balanço. Então, se você quer entender como surfar no rodeio, basicamente você precisa lembrar lá quando você começou, quando criança, a balançar. É a mesma coisa, você vai usar aquela mesma ideia do balanço, só que diferente de um balanço, você vai estar em pé se equilibrando. Então aqui a gente vai ver, eu deixei montado um rodeio bem baixinho aqui com essa fita, aquele que a gente aprendeu no vídeo, para mostrar as práticas iniciais, mas depois eu vou trocar ele de lugar para a gente ter um rodeio maior e vocês terem uma ideia de como o surf pode ficar. Então, sem mais delongas, bora lá surfar, mas antes é bom sempre lembrar de tomar cuidado. Aqui nesse lugar onde eu montei o rodeio, ele tem algumas raízes de árvore e o rodeio, os tombos são muito comuns. Então, escolha um lugar onde você possa cair bastante, porque se você colocar ele em qualquer lugar e tomar um tombo, você pode acabar se machucando. Então, procure um lugar que você possa cair com tranquilidade e não se desanime com as quedas. As quedas fazem parte e o importante é persistir, sempre respeitando os seus limites, o seu tempo de evolução. Bora lá? Então agora a gente mudou o rodeio de lugar, deixei ele um pouco maior, mais distante, para vocês poderem ver bem o balanço e eu poder dar as dicas para vocês de como iniciar no surf. Então a primeira coisa, como eu já tinha mencionado no primeiro vídeo, você tem que aprender a dominar, ficar em pé no rodeio, certo? Porque como é que você vai balançar ele se você não conseguir ficar em pé? Depois que você conseguiu caminhar, andar de um lado para o outro no rodeio e está dominando ele, aí você pode começar com o surf. Tem duas maneiras de você iniciar o surf. Uma delas é um pouco mais difícil, mas ela é mais eficiente, ela é mais rápida, que é basicamente você subir no rodeio empurrando ele. Então, aqui se eu subir nele reto, como no slackline normal, ele vai ficar parado. Agora, se eu subir nele, dando uma empurrada nele, eu vou conseguir entrar já no balanço. Só que é uma subida um pouco mais técnica, ela é um pouco mais difícil. Então basicamente eu vou empurrar ele e subir. Só que para quem está começando, quando você entra nesse balanço, é um pouco mais difícil de você conseguir dominar ele. Mas é uma das maneiras de você também pegar esse balanço, só que ela vai render muito mais tombos. Mas se você não quiser começar com essa um pouco mais difícil, você pode tentar com o básico, que é em pé na fita, tentar balançar ela. Lembra que eu falei lá no começo que o rodeio é como um balanço? Então você tem que tentar empurrar ela de um lado para o outro. Ó. Eu estou movimentando meu corpo e a fita está começando a balançar. Então, quanto mais você coloca força nesse balanço, maior vai ficar o surf. A saída mais rápida é você descer da fita. E essa saída é importante também para você não ficar surfando até o limite e levar um tombo. Parar o rodeio também é possível, mas é muito mais técnico. Eu não domino muito essa parada de você estar surfando e simplesmente segurar a energia do rodeio. Tem algumas pessoas que conseguem, mas é bem difícil. Então, recapitulando ali esse movimento inicial, você pode, até vou fazer aqui sentado, ó, lembrar do balanço. É esse movimento que você vai fazer em pé, de balançar a fita de um lado para o outro.
Você pode até tentar balançar sentado na fita, se equilibrar aqui sentado e balançar de um lado para o outro para ver. Mas não tem como fugir. Você só vai pegar o balanço em pé tentando balançar em pé. E no começo vai ser muito comum levar uns tombos. Outra coisa que eu gostava de fazer quando eu estava aprendendo o surf é fazer o movimento do infinito, fazer um 8 com os braços. Então eu vou jogar para um lado e jogar para o outro, jogar para um lado e jogar para o outro. Esse movimento dos braços vai fazer com que o meu corpo todo se movimente e balance a fita. Então ele é um jeito de você estar iniciando o surf e ganhando esse balanço inicial. Tem gente que quando o rodeio é muito grande, que quanto maior a fita, mais alta, vai ficando cada vez mais difícil de você iniciar esse balanço dessa forma. Gosta de tirar um pé para gerar um desequilíbrio e esse desequilíbrio balançar a fita e entrar no rodeio. Então a pessoa vai lá, tira um pé e continua. Tira o pé e continua. Aí tira o pé e aí a fita vai começando a criar um certo balanço. Mais uma forma também de iniciar esse balanço do zero é usar esse formato de V de um rodeio, que ele sobe para os dois lados, e usar os pés pisando para frente e para trás. Ó. A gente vai, pisa para frente, para trás, para frente, para trás. E aí você vai criando esse movimento e balançando a fita. Depois que você começou a dominar muito o rodeio, você já consegue balançar para os lados, consegue entrar na fita surfando, você consegue fazer aquela entrada que eu mostrei no começo, de pisar e já entrar balançando na fita, consegue fazer tudo isso, dá para continuar elevando o nível e surfar no rodeio dando passos, surfar no rodeio com um pé só, surfar de lado na exposição, né? Recapitulando para quem não está familiarizado com o termo, exposição é quando a gente fica de lado na fita. Então dá para você fazer esse surf balançando na exposição, dá para você tentar virar na fita, né? Fazer a famosa viradinha, o 180, isso aqui, ó, enquanto você está surfando. Então dá para elevar bastante o nível do surf no rodeio conforme você vai progredindo. Mas no vídeo de hoje a gente vai focar só nesse início, nessas dicas para quem está começando a surfar. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui para mim nos comentários. Se tiver alguma sugestão também, fala aqui para mim. Eu vou ficando nessa, vejo vocês no próximo vídeo e continuem se equilibrando. Valeu!